O sol já se deitava sobre os prédios de Fortaleza, tingindo de âmbar o concreto, quando um discreto sedã grafite parou entre dois veículos de luxo, ambos blindados. Do carro desceu um homem de passos contidos, vestindo uma camisa social, clara, amarrotada pelo peso das horas, e nos ombros trazia uma mochila de couro escurecido pelo tempo, dessas que não largam o dono nem quando ele muda de vida. Sem pressa, caminhou até a parte traseira do automóvel, puxou o celular do bolso e ficou ali em silêncio, lendo algo com a calma de quem ainda não está pronto para entrar num shopping. O nome dele era Marcos Paiva. Tinha 45 anos, pele negra, feições marcadas, olhar atento e um jeito de andar quase invisível, destoando do vai e vem barulhento do estacionamento. Nascido em Maranguape, sua voz ainda carregava aquele sotaque nordestino esticado nas vogais, um som que ele fazia questão de não esconder. Talvez tenha sido esse detalhe, ou quem sabe a ausência de uma logomarca brilhando no peito da camisa. Fato é que uma mulher, sentada no banco do motorista de um SUV, com ar-condicionado ligado e as portas trancadas, observou e desconfiou. Minutos depois, 2 policiais militares surgiram entre as colunas de concreto. Tinham recebido uma denúncia anônima. Homem em atitude suspeita, rondando carros caros. Não houve perguntas, apenas caminharam direto até ele. Marcos ainda lia uma mensagem quando ouviu a voz seca atrás de si. Mãos onde eu possa ver, parceiro. Aqui não é tua quebrada. A frase cortou o ar abafado como uma lâmina. Ele se virou com lentidão, sem surpresa, sem alterar o ritmo da respiração. Ergueu as mãos com firmeza e serenidade, como quem já conhece de cor aquele roteiro. Esse carro é meu, disse. O policial mais alto, rosto tenso, mandíbula travada, óculos espelhados pendendo da gola, nada respondeu. Apenas o virou, com força, e o pressionou contra o capô quente do próprio carro. O calor do metal queimava sob o tecido fino da camisa. O segundo agente se aproximou por trás, já com as algemas em punho. Nenhum dos dois pediu nome, nenhum perguntou por documento, nenhum enxergou o juiz federal que havia ali. Só viram o tom de pele, a roupa sem grife, o jeito de falar. E isso bastou, o som seco das algemas se chocando com o metal. O corpo de Marcos, pressionado contra o capô, reverberou sob o teto do estacionamento coberto, chamando a atenção. Um adolescente de boné virado e camisa de time ergueu o celular com dedos rápidos e começou a filmar, olhos arregalados. Alguns motoristas interromperam o ato de guardar sacolas. Mães apertaram os braços dos filhos. Uma risada nervosa escapou entre 2 curiosos. Se for roubar, tenta parecer rico, pelo menos, comentou o policial mais claro, com um sorriso enviesado, como se contasse piada. A frase arrancou risos contidos de alguns entregadores que aguardavam pedidos ao fundo. Marcos não respondeu, não desviou o olhar, nem sequer tentou se explicar. A respiração continuava firme, como se o tempo estivesse do seu lado, e não contra. Ali, diante de todos, foi algemado com uma naturalidade quase ensaiada, conduzido à viatura como se aquela cena fosse parte da programação cotidiana da cidade. Não houve diálogo, não houve escuta, apenas julgamento. Sua mochila foi jogada no banco traseiro da viatura sem o menor cuidado. Na delegacia, o ar-condicionado zumbia como se fingisse ignorar a cena que se aproximava. Alto, velho e preguiçoso. Assim zumbia o ar-condicionado da delegacia, espalhando um frio artificial sob as luzes brancas que só faziam destacar as rachaduras nas paredes manchadas de tempo. No centro da sala, por trás de uma mesa atolada, de papéis amarelados, canecas de café vazias e um ventilador parado no canto, estava o tenente Raul Mendonça, um homem de testa ampla, bigode estreito e uma voz que parecia cansada desde a juventude, como se já tivesse visto demais, ouvido demais, vivido demais e deixado de se surpreender há décadas. Mais um, murmurou sem erguer o olhar. Diz que o carro é dele, mas não mostrou o documento. Respondeu o policial que o havia trazido, tentando conter o riso nos cantos da boca. Pela primeira vez, Mendonça levantou os olhos. Encarou Marcos Paiva como quem avalia uma ficha estatística, não um ser humano. Sotaque forte, cearense? Sim, senhor, respondeu o policial. Então tá mentindo, decretou o tenente, com o mesmo tédio com que se descarta um papel de bala. Apontou com o queixo a cadeira ao lado, sem ficha aberta, sem registro formal, sem chamada. Apenas o som da cadeira de madeira deslizando no piso gasto e o tilintar metálico das algemas se ajustando contra o encosto. Aos olhos deles, ele era só mais um. E naquele lugar, ser ninguém já era motivo, suficiente para decidir tudo.
A cadeira rangia a cada leve movimento, mas Marcos mal se mexia. Seu olhar permanecia firme, observando os vai e vem preguiçosos dos agentes que entravam e saíam da sala como se ele fosse apenas parte da mobília. Tenente Mendonça então se levantou, encostou-se à beirada da mesa e cruzou os braços. Estudou Marcos com o mesmo desprezo com que se analisa um troco errado. Nome completo, ordenou seco. A resposta veio sem pressa, sem hesitação, mas com firmeza. Dr. Marcos Paiva, juiz federal lotado na 3ª Vara Criminal de Fortaleza. 2 segundos de silêncio se instalaram na sala e foram esmagados por gargalhadas. Juiz federal, repetiu Mendonça, a voz rouca escorrendo ironia. Com essa camisa, com essa mochila remendada? Um dos soldados até deixou a tampa da caneta cair no chão de tanto rir. E veio de sedã para comprar iate no shopping? Debochou. O outro, Marcos não respondeu. Inspirou fundo, mantendo os olhos fixos no tenente. Como quem não discute com o caos, apenas espera que ele se canse sozinho. Depois de alguns segundos, falou baixo, com a calma de quem já sabe a consequência de cada palavra. Na lateral da mochila há um caderno preto. Contém anotações, inconfidenciais, processos em curso. Mexer sem autorização constitui violação de sigilo judicial. O tenente arqueou uma sobrancelha teatral. Fingiu surpresa com a habilidade de um ator cínico. Ah, é? Um caderninho mágico, é? Com um gesto rápido do queixo, ordenou. Vai lá, abre essa mochila encantada e vê o que tem de tão poderoso lá dentro. Esse carro é meu, disse. O policial mais alto, rosto tenso, mandíbula travada, óculos espelhados pendendo da gola, nada respondeu. Apenas o virou com força e o pressionou contra o capô quente do próprio carro. O calor do metal queimava sob o tecido fino da camisa. O segundo agente se aproximou por trás, já com as algemas em punho. Nenhum dos dois pediu nome. Nenhum perguntou por documento. Nenhum enxergou o juiz federal que havia ali. Só viram o tom de pele, a roupa sem grife, o jeito de falar. E isso bastou. O som seco das algemas se chocando com o metal. O corpo de Marcos, pressionado contra o capô, reverberou sob o teto do estacionamento coberto, chamando atenção. Um adolescente de boné virado e camisa de time ergueu o celular com dedos rápidos e começou a filmar, olhos arregalados. Alguns motoristas interromperam o ato de guardar sacolas. Mães apertaram os braços dos filhos. Uma risada nervosa escapou entre dois curiosos. Se for roubar, tenta parecer rico pelo menos, comentou o policial mais claro, com um sorriso enviesado como se contasse piada. A frase arrancou risos contidos de alguns entregadores que aguardavam pedidos ao fundo. Marcos não respondeu. Não desviou o olhar, nem sequer tentou se explicar. A respiração continuava firme, como se o tempo estivesse do seu lado, e não contra. Ali, diante de todos, foi algemado com uma naturalidade quase ensaiada. Conduzido à viatura, como se aquela cena fosse parte da programação cotidiana da cidade. Não houve diálogo, não houve escuta, apenas julgamento. Sua mochila foi jogada no banco traseiro da viatura sem o menor cuidado. Na delegacia, o ar-condicionado zumbia como se fingisse ignorar a cena que se aproximava. O soldado puxou o zíper com pressa, revirando o conteúdo da mochila como quem busca um motivo para confirmar o próprio preconceito. Não por dever, mas por convicção. Lá estava o caderno preto. Capa firme, bordas desgastadas, impregnado, de uso e peso institucional. Ele o retirou com desprezo e o atirou sobre a mesa do tenente com um gesto automático, quase infantil. O objeto pousou com um som seco e ficou ali, fechado. Ninguém se deu ao trabalho de abrir. Ninguém quis ler. O tenente Mendonça olhou para o caderno como se estivesse diante de uma piada mal contada. Depois voltou o olhar para Marcos, agora com uma mistura de escárnio e um desconforto sutil, como quem começa a perceber que pode ter cometido um erro grande demais para esconder. Se você for mesmo juiz, disse, com voz baixa e rascante, vai entender que aqui quem manda sou eu. Marcos não respondeu, mas naquele instante não era mais o mesmo homem que entrou algemado. A cadeira rangeu levemente sob seu peso. Um som sutil, mas firme, como se ela mesma tivesse algo a dizer. A sala estava cheia de certezas, mas nenhuma delas havia nascido de provas, de fatos ou de escuta. Tudo era suposição, preconceito, decisão antecipada, e mesmo assim, ninguém parecia suspeitar que o erro já havia sido cometido e que o estrago não seria apenas institucional, mas pessoal. O ambiente parecia encolher a cada respiração. O ar espesso, quente, quase irrespirável. Marcos continuava ali,
mãos à frente, algemado, os pulsos marcados pelo metal. Mas sua postura havia mudado. Agora não havia mais espera, havia intenção. Olhou diretamente para o tenente, e sua voz veio sem pressa, firme, sem alterar o tom. Os senhores têm 5 minutos para verificar meu nome. Depois disso, toda omissão se torna abuso deliberado. O relógio de parede, antigo, fez um tique seco, quase imperceptível. Mas alguém ouviu. O soldado Neto, jovem, até então calado no canto da sala, desviou o olhar da parede. Primeiro olhou para o tenente, depois para Marcos. Seus dedos começaram a bater discretamente contra a lateral da coxa. Era tensão, mas também era dúvida. Mendonça não respondeu de imediato. Apenas caminhou de volta até sua mesa. Empurrou o caderno com 2 dedos para o lado, como se fosse lixo, e cravou os olhos no soldado. Vai acreditar nele? Tony disse com ironia seca. E se for um farsante, tu quer ser o otário que caiu na conversa de um maluco com sotaque de roça? Neto hesitou. Por um instante, ficou imóvel. Mas depois caminhou até o computador velho encostado na parede. Sentou-se. Ligou o monitor. A sala mergulhou num silêncio mais denso do que antes. Cada clique no teclado parecia mais alto que o anterior. Nome? Perguntou sem olhar para trás. Marcos Paiva, com S no final. Neto digitou. O sistema da Justiça Federal carregou lentamente, como se o próprio programa sentisse o peso do momento. Então apareceu CPF correspondente, nome completo. Cargo, Juiz Federal da 3ª Vara Criminal de Fortaleza. Foto oficial, toga preta, juramento registrado. E o mesmo olhar calmo e direto que agora, diante de todos, permanecia firme na cadeira da delegacia. Mendonça se mexeu, cruzou os braços como se tentasse se proteger da verdade. Isso não prova nada, resmungou. Nome comum, pode ser montagem. Coincidência. Marcos não piscou. Na lateral da mochila há uma credencial da Justiça Federal. Holograma azul. Crachá, categoria A. Número de série no verso. O silêncio agora era preenchido apenas pelos passos medidos de Neto, que se aproximava da mochila como quem se aproxima de uma verdade que preferia não conhecer. Ao pegá-la, abriu o zíper com dedos trêmulos, como se manuseasse algo sagrado ou perigoso. Vasculhou a lateral indicada. Lá estava, o crachá, preso com um elástico envolvido por um plástico espesso e reforçado. Ao levantá-lo, o holograma brilhou sob a luz fria do teto, refletindo tons azulados que dançavam na lente plástica. Mendonça não se aproximou. Ninguém riu. Neto segurava o crachá com ambas as mãos, como quem segura uma sentença. A lente tremeluzia sob a iluminação fluorescente, revelando os selos oficiais, a assinatura digitalizada, o número de série. Era real, autêntico, irrefutável e impossível de ignorar. Ele inspirou fundo, os olhos ainda cravados no crachá. É oficial federal. Categoria A, declarou. Marcos seguia sentado, mãos ainda algemadas, mas a autoridade já não estava. No documento, estava no silêncio que se instalava à sua volta. As placas do carro estão no meu nome, disse com tranquilidade. Entrei pela portaria principal. As câmeras do shopping mostram isso. E o porteiro Raimundo me conhece. Um dos soldados mais jovens murmurou quase sem querer. Ferrou. Mendonça permaneceu de pé, rígido, como uma estátua rachada. Por um segundo, pareceu reunir alguma justificativa, um fio de argumento, ou apenas tentava manter a pose de controle diante do que já havia desmoronado. Mas Neto não esperou ordens. Foi até o computador da sala. Conectou o dispositivo da Bodycam. O cabo entrou com um estalo seco, simbólico, como o disparo de um gatilho. A tela se acendeu. O vídeo começou. Imagem nítida. Áudio limpo. Ali estavam os primeiros segundos da abordagem no estacionamento, o tom autoritário. A frase, cuspida com desprezo. Aqui não é tua quebrada, Marcos, calmo. Mãos erguidas. Nenhuma resistência. Corte, ponto, a mochila sendo aberta à força, sem mandado, sem autorização. As vozes zombeteiras, as risadas, a ausência total de protocolo. O desprezo evidente, a violência que não grita, mas se instala. Em um dos quadros, o porteiro Raimundo tentava se aproximar, gesticulava, falava algo. Um dos policiais o empurrava suavemente, ignorando completamente sua fala. A legenda automática captava. Ele é cliente, tem cartão de acesso e então uma pausa. A câmera, em outro momento, captava o pulso de Marcos, solto ao lado do corpo. Ali, preso à pele, um relógio antigo. No verso da pulseira, uma gravação. Em prata,
Obrigado por tua justiça, papai. Mendonça desviou o olhar. Neto engoliu em seco. A verdade já não precisava de palavras. Ela havia sido dita, por imagens, por sons, por silêncios. O que restava agora era encarar tudo aquilo que escolheram não ver. Marcos se levantou devagar. As algemas ainda prendiam seus pulsos, mas seus ombros estavam retos. O queixo erguido. Não pedia nada. Não implorava. Apenas estava de pé, e isso, naquele momento, bastava para abalar todas as certezas dentro daquela sala. O silêncio se arrastava como sombra de fim de tarde. Na tela, o vídeo continuava congelado na imagem do Jaji, relógio com a dedicatória. Ninguém ousava tocar no teclado. Mendonça pigarreou. Tentava resgatar o comando perdido. Isso não muda nada, tentou dizer Mendonça, mas Marcos o interrompeu. Não com gritos, nem com gestos. Apenas com uma voz firme, que cortava mais fundo que qualquer autoridade. Não é a roupa, não é o sotaque. É a decisão de não querer saber quem eu sou. As palavras não subiam de tom, mas cada uma delas caía como pedra sobre o chão gasto da delegacia. Mendonça abriu a boca, prestes a reagir. Mas Marcos já seguia, sem dar espaço para interrupções. Quantos homens estão aí dentro agora? Esquecidos, rotulados como culpados. Porque ninguém quis perguntar, porque ninguém respondeu. O som da cadeira de Neto arrastando-se foi o único ruído que se ouviu. Ele caminhou até Marcos com passos contidos, quase cerimoniais. Parou diante dele. As mãos tremiam levemente enquanto procurava as chaves no bolso, sem olhar para o tenente, sem pedir autorização. Destrancou as algemas. Elas caíram com um clique, seco. Não ecoaram. Mas o gesto reverberou mais alto do que qualquer sirene. Marcos massageou os pulsos com calma. Depois, levantou o olhar e encarou cada um ali dentro, um por um. Não com raiva, mas com o peso de quem carrega a verdade e simplesmente a coloca diante dos outros, para que decidam o que fazer com ela. Mendonça não disse uma só palavra. O olhar, que antes era de escárnio, agora era outro. Desconforto nu. Como o de alguém que pela primeira vez em muito tempo se vê do lado errado da própria autoridade. Marcos não sorriu, não acusou, não apontou, apenas permaneceu ali, inteiro, presente. E naquele instante era impossível não vê-lo, mesmo para os que antes fingiram não enxergar. Lá fora, o fim da tarde tingia o pátio da delegacia com luz dourada e cansada. Entre os carros estacionados, sentada no meio-fio, uma adolescente esperava. Clara Paiva, 14 anos. Uniforme escolar ainda amarrotado, mochila aos pés, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na entrada, como quem prometeu a si mesma que só iria piscar quando visse o pai sair. Quando Marcos cruzou a porta, sem algemas, mas com os pulsos ainda marcados, ela se levantou num salto. Pai, tá bem? Ele apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. Não precisou dizer nada. Só abriu os braços. Ela correu. Se jogou naquele abraço apertado, longo, demorado, como se ali, e só ali, existisse o único lugar do mundo que ainda fazia sentido. Os policiais que antes riram, que zombaram, que empurraram, agora apenas observavam à distância. Nenhum ousou se aproximar. Alguns fingiam estar ocupados com papéis. Outros simplesmente desviaram o olhar. Com Clara ainda nos braços, Marcos virou o rosto em direção à entrada da delegacia. E sua voz, baixa, contida, sem pressa, alcançou a todos. Hoje foi comigo, amanhã pode ser o teu filho. As palavras não eram ameaça, nem lição de moral. Eram só o que sempre foram, constatação. E foi isso, não o crachá, não o vídeo, não o título, que finalmente fez silêncio se instalar onde antes só existia a arrogância. Tamires apertou o abraço como se dissesse, eu entendo. E naquela troca silenciosa, pai e filha pareciam falar a mesma língua, uma que dispensava qualquer explicação. Marcos a guiou de volta até o carro, com passos lentos. O mesmo carro que horas antes fora confundido com prova de crime, agora era abrigo, refúgio, casa, e mesmo sem olhar para trás, ele sabia. Aquele abraço havia dito tudo. 2 dias depois, sentado em sua sala simples na teleira vara criminal de Fortaleza, Marcos não revisava processos. Em vez disso, escrevia. As mãos, ainda com marcas suaves da pressão das algemas, pairavam com firmeza sobre o teclado. Não havia raiva nas palavras. Havia precisão, objetividade e uma intenção nítida, deixar registrado. Não por revanche, mas por memória. O título era impossível de ignorar, o dia em que fui algemado por ser latino. No corpo do texto, Marcos relatava tudo, da abordagem no estacionamento ao momento em que foi solto na frente da própria filha.
Mas não escrevia como vítima. Escrevia como alguém que conhece o peso do silêncio e decidira não mais carregá-lo. Publicou o artigo num portal independente de jornalismo investigativo. Não esperava muito, mas em poucas horas o texto explodiu. Milhares de compartilhamentos, milhares de vozes encontrando eco. Meu filho foi detido por usar boné e mochila. Meu marido foi humilhado por falar com sotaque de Alagoas. Meu irmão ficou 3 dias preso por dirigir um carro acima do que parecia poder pagar. A imprensa ligou. Programas de TV queriam entrevistas. Universidades públicas o convidaram para palestras. Mas Marcos recusava os microfones fáceis. Preferia as salas pequenas, auditórios comunitários, lugares onde a escuta era mais verdadeira. E que o aplauso. Não vim falar de mim, dizia. Vim falar de todos nós. E era isso que mais tocava quem o ouvia. Não era só o juiz. Era o homem, o pai, o cidadão algemado, humilhado, e que mesmo assim escolheu não odiar. Escolheu contar. E a cada vez que contava, alguém, em algum lugar, deixava de se sentir sozinho. A notícia saiu discreta. Uma nota oficial, sem manchete, sem coletiva. Tenente Raul Mendonça havia sido suspenso por tempo indeterminado, enquanto se apurava conduta inadequada e negligência funcional. Nos corredores da delegacia, o clima era tenso. 2 agentes mais antigos pediram transferência. Um terceiro, com tempo de serviço, optou pela aposentadoria precoce. Entre os que ficaram, o mais calado era Neto. Desde o momento em que apertou Enter e viu a verdade surgir na tela, algo dentro dele havia mudado. Não foi rápido, nem fácil, mas foi irreversível. Sem chamar atenção, Neto pediu remoção para outra unidade. Direitos humanos. Queria entender o que antes ignorava. Queria estar onde perguntas ainda eram feitas e respondidas. Algumas semanas depois, já em nova função, escreveu uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem de aplicativo, uma carta manuscrita, em papel simples. Senhor Marcos, obrigado por não ter gritado. O senhor me ensinou a ver, não com os olhos, mas com vergonha. Vergonha de ter rido, de ter hesitado, de ter ficado em silêncio. Hoje, cada vez que escuto alguém ser chamado de suspeito, eu me pergunto, suspeito de quê? E por sua causa, eu me esforço para escutar melhor. Assinado, Neto Marcos leu a carta em silêncio, sentado à mesa de casa, já no cair da noite. O abajur espalhava uma luz amarelada, suave, sobre o papel. A janela deixava entrar a brisa morna de Fortaleza. Ao lado da carta repousava um pequeno porta-retratos, onde uma foto de Clara, aos 5 anos, mostrava seu sorriso aberto, sem dentes. Ele dobrou a carta com cuidado, colocando-a junto à moldura. Não disse nada, mas naquele gesto havia o começo de algo. Não a justiça plena, mas um começo. O sol da manhã filtrava-se por entre as árvores do parque, desenhando sombras longas sobre o caminho de pedras. O ar estava leve, quase doce, como só os domingos em Fortaleza sabem ser. Marcos caminhava devagar, mãos nos bolsos, ombros relaxados. Seus passos não tinham pressa. À sua frente, Clara corria entre folhas secas, cabelos soltos que dançavam com o vento. Carregava um livro nas mãos e trazia um riso fácil nos olhos. Ela havia crescido muito em 1 ano. Ou talvez fosse ele, que agora a olhava com mais cuidado. Sentou-se em um banco de madeira, à sombra de um ipê florido, e fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. O mundo parecia equilibrado, quieto, por um breve momento. Foi então que uma voz suave se fez ouvir ao seu lado. O senhor é o juiz do vídeo, não é? Marcos abriu os olhos. Uma mulher simples, de roupas discretas, o encarava com timidez e emoção misturadas. Ela segurava uma sacola de feira e tremia levemente enquanto falava. Meu filho foi preso por engano. Ele voltava da faculdade com a mochila nas costas. Ninguém ouviu quando ele tentou explicar. Ninguém quis ouvir. Ela fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. Mas o Senhor falou. E quando eu vi aquilo, senti que alguém enfim falou por nós. Marcos não disse nada. Apenas assentiu, com um olhar sereno, cheio de respeito e reconhecimento. O sol continuava a subir devagar no céu, espalhando uma luz quente sobre as ruas de Fortaleza. Marcos ficou sentado naquele banco, ouvindo a mulher contar seu desabafo. Ao seu redor, a vida seguia seu curso. Crianças brincavam, casais passeavam, pessoas liam livros e conversavam baixinho. Mas para ele, aquele momento era diferente. Era o encontro do silêncio com a verdade que começava a romper. Ela respirou fundo e, como se encontrasse forças naquela presença, continuou.
Depois do que o senhor fez, meu filho voltou para casa, sem marcas, sem medo. Eu sei que ainda falta muito, mas, pelo menos agora, não estamos mais sozinhos. Marcos sorriu com suavidade, sentindo a conexão que ultrapassava palavras. Naquele instante, sabia que aquela história não era apenas dele, nem daquela mulher. Era a história de tantas outras vozes que precisavam ser ouvidas. A justiça que ele buscava não estava nos julgamentos apressados ou nas algemas injustas, mas no reconhecimento, na escuta e na transformação. Enquanto o parque começava a encher de gente, ele se levantou e estendeu a mão para a mulher. Um gesto simples, mas carregado de significado. Obrigado por confiar em mim, disse ele firme e calmo. Ela segurou a mão dele por um momento antes de se despedir com um aceno tímido. Marcos olhou para o horizonte, sentindo o peso e a leveza daquele novo começo. Sabia que a caminhada ainda seria longa, mas não caminharia mais sozinho. E, naquela manhã de domingo em Fortaleza, a esperança florescia junto com os ipês. Os dias que se seguiram trouxeram um misto de desafios e esperança para Marcos e sua família. Ele voltou à rotina da vara criminal, mas com um olhar renovado, não apenas como juiz, mas como alguém que carregava a voz de quem tantas vezes fora silenciado. Em reuniões, audiências e conversas, sua palavra ganhou peso não só pela lei, mas pela experiência viva, pelo sentimento que agora guiava cada decisão. Clara crescia feliz, com a confiança restaurada no abraço do pai. Entre as páginas dos seus livros e os risos leves, ela encontrava motivos para sonhar. E em toda Fortaleza, a história de um homem algemado e sua luta contra o preconceito se espalhava, inspirando outros a resistir e falar. Porque a verdadeira justiça começa quando paramos de ignorar o outro. Quando ouvimos com atenção, reconhecemos a dor e decidimos agir. Hoje, este vídeo não é apenas um relato, é um convite para que cada um de nós veja além do que está na superfície. Para que escute as vozes que muitas vezes são abafadas. Para que faça a diferença, onde estiver. Porque como Marcos nos ensinou, a mudança começa quando alguém escolhe não ficar em silêncio. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Compartilhe esta história. E lembre-se, o respeito e a justiça são caminhos que devemos trilhar juntos. Obrigado por assistir.